Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Já orou hoje? Já teve seu tempo devocional hoje? Já buscou a presença do Senhor? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter a mesma vida e o mesmo resultado. Mude em nome do Senhor Jesus. Às vezes você precisa até trocar algumas coisas de lugar. Mude o ambiente, por favor. Escreva em algum papel, colhe no seu espelho algumas prioridades que você quer ter na sua vida. Escreva algumas rotinas que você quer tirar do seu dia a dia, da sua agenda, e uma nova rotina que você quer ter. Às vezes você vai precisar até puxar a tomada da televisão, desligar a televisão, tirar a televisão durante um tempo, se a televisão tem tomado um tempo da sua vida e não tem permitido você crescer. Deixa eu falar uma coisa para você em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer isso. O Senhor ama você. O Senhor ama de paixão. E Ele graciosamente lhe concede a vida eterna e você não precisa fazer nada por isso. Você não paga para ter a vida eterna. Você não vai ser salvo por obras, por aquilo que você faz para Deus. Eu quero deixar você tranquilo de que o Senhor não vai mensurar você por aquilo que você faz, mas sim, Ele vai mensurar você por aquilo que você é. Qual é a sua essência? Sabe, a gente precisa ter menos de nós, nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos nos encher mais de Deus. Não tem como ter duas vidas, né? Não tem como a gente tá cheio de nós mesmos e também cheio de Deus. Ou nós vamos estar cheios de nós mesmos e vazios de Deus, ou nós vamos estar cheios de Deus e vazios de nós mesmos. E aí a própria tentação não vai ter tanta força assim sobre a nossa vida, porque os nossos olhos vão estar postos em Deus, porque a nossa alegria vai se agradar àquele que nos arregimentou, àquele que nos salvou e àquele que nos chamou para uma grande obra. Então, em nome do Senhor Jesus, mude hábitos, mude a sua rotina, escreva uma nova agenda, né? Leia a Bíblia, faça oração, tire um dia da semana para jejuar, leia um livro novo, aproveite a oportunidade para que você possa ter uma intimidade maior com Deus. Você deve buscar ao Senhor até que do alto você seja revestido de poder, e é sobre isso que eu quero falar. Em Atos, no capítulo 1, verso de número 3, diz que durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Aqui eu quero que você entenda onde nós estamos, porque depois, está dizendo aqui, após seu sofrimento e morte. Então agora, antes de ir para o céu, ele precisa ainda estar com seus discípulos. Ele disse que estava consumado, com toda certeza, o ministério dele estava consumado. Mas, apesar dele ter cumprido o propósito pelo qual ele veio aqui nessa terra, ele tinha os seus alunos, ele tinha os seus discípulos, e ele tinha cuidado com os seus. Ele tinha que preparar os seus discípulos para aquilo que eles iam viver e enfrentar, para a nova vida que eles iriam viver. Então diz a palavra que ele apareceu aos apóstolos diversas vezes durante esses 40 dias. E ele está claro para mim que não foi fácil para os apóstolos, para aqueles alunos, para aqueles discípulos, entender aquela nova dinâmica. Quem eles eram, o que eles deveriam fazer. Era ele mesmo. Gente, ninguém tinha ressuscitado dentre os mortos e aparecido ali entre os vivos, né? Então isso era uma quebra de paradigma. Isso era sair do natural e ir para uma atmosfera completamente espiritual. Entender isso não era entender aqui com a nossa psique, com a nossa inteligência. Era entender isso com discernimento espiritual. Era entender isso
vivendo de uma forma profética, embora ainda aqui nessa terra. Por isso Jesus entendeu a necessidade de se apresentar aos seus discípulos e dar provas a eles. E isso aqui é muito interessante, porque na grande verdade ele já tinha ensinado muita coisa. Ele já tinha direcionado os seus discípulos acerca de tudo aquilo que eles deveriam saber. Mas agora Jesus estava dando provas claras de que ele estava vivo. Então, isso aqui é um sinal para a igreja. A igreja precisa manifestar sinais. Eu tenho lido os evangelhos, você já leu também comigo, né? Eu tenho lido livros que têm falado a respeito de sinais e maravilhas. A igreja precisa viver sinais e maravilhas. Não há como nós apresentarmos apenas uma nova rotina de vida. Não há como nós estabelecermos apenas um princípio legal ou um princípio moral para as pessoas viverem a sua relação com Deus. As pessoas, elas precisam provar. As pessoas, elas precisam ter certeza, clareza, convicção que estão no caminho certo, para que elas não fiquem cocheando entre dois senhores, para que não haja nenhuma dúvida no coração das pessoas que nós estamos falando do Salvador, para que não haja dúvida de que nós estamos apontando o único caminho. Então, Jesus, para que a igreja dele, para que os discípulos dele, para que aqueles que andaram com ele durante esses 3 anos, tivessem clareza de que era ele provou, ele deu várias provas de que ele estava vivo, e nós precisamos provar que o nosso Redentor, ele vive. Nós precisamos dar provas, a igreja precisa dar prova, você precisa dar prova para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu patrão, para o seu empregado, para os seus amigos, para os seus parentes. Dê prova de que ele está vivo, que você serve a um Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos testemunhar de um Deus vivo e não de um Deus morto, de um Deus todo-poderoso e não apenas um Deus qualquer. Nós precisamos apresentar a realidade de um Deus todo-poderoso, que está vivo, que está atento, que zela, que olha para a nossa vida. E aí a palavra do Senhor ainda diz mais, porque fala daquilo que precisa ser a vivência dos discípulos, porque diz que ele falou a respeito do reino de Deus. Ele, durante esses 40 dias, ele apareceu para os seus discípulos, não apenas para dar sinais com cura, com libertação, para dar sinais de que ele estava vivo, mas também para falar a respeito do reino de Deus, porque o reino de Deus não está lá, eu já tenho falado sobre isso. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus é agora. Jesus inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Não viva debaixo do domínio do reino das trevas. Não permita que aquele que veio roubar, matar e destruir possa fazer com que você apenas sobreviva e não viva com intensidade, com uma vida abundante, sendo feliz, sendo abençoado. Você precisa viver um reino de justiça, de um reino de paz e de alegria. Você tem direitos como filho de Deus. Você foi chamado para entender e viver a expectativa do reino de Deus. Nós não implantamos uma religião, nós vivemos o reino de Deus. E o reino de Deus se espalha como se espalhou na igreja primitiva. A igreja contava com a simpatia de todo o povo, não apenas aqueles que estavam reunidos com eles, mas toda a cidade. Agora, aqueles que foram perseguidos, agora eles tinham a simpatia de todo o povo, porque a igreja estava vivendo em ebulição, estava vivendo um tempo de graça na presença do Senhor. É sobre isso que Jesus estava falando e dando provas claras de que ele estava vivo e não morto. Que a gente possa entender isso, que a gente possa viver isso e que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos entender quais são os critérios, quais são os princípios e o que significa o reino de Deus, para que possamos viver uma intensidade aqui nessa terra. Pense nisso. Deus te abençoe. Continue buscando e orando, porque Deus vai fazer de você uma testemunha fiel. Deus vai derramar graça e poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.